Olá, amigos e irmãos, ainda falando das 100 ovelhas, tá? A pedido de um inscrito do nosso canal, eu quero descrever um pouco, sobre a ovelha perdida, tá? Eu quero descrever um pouco sobre isso a pedido dele. Olha, ele disse: o seu vídeo foi muito bom, muito boa a palavra, mas poderia explicar melhor a respeito da ovelha? Terminar de explicar? Tá. Eu irei detalhar aqui alguns pontos que sintetizam, tá? Se a imagem balançar, porque tá com o suporte tá na mesa. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos sintetizar um pouco sobre a ovelha perdida, tá? As causas, os motivos, E que às vezes até o pastor não sabe. No meio de tantas ovelhas, tem muitas informações que não chegam no pastor. Às vezes essas informações dos problemas de determinadas ovelhas acaba chegando em terceiros, E o pastor, geralmente, quando ele vai saber, a coisa já está séria demais, crônica e difícil de se resolver. Se resolve, Mas o desgaste será maior. Por isso que é importante, quando a ovelha está em crise ou em dificuldade, ela comunicar ao seu pastor, tá? Bora lá. Cheguei do culto agora há pouco, aproveitar esse tempinho aqui e vamos conversar. Tá. Nós falamos do assunto no vídeo anterior sobre as 100 ovelhas e eu coloquei lá uma interrogação. 99 por uma? Será que o pastor deixou as 99 em risco ao buscar a ovelha perdida? Você compreendeu? Na pregação do Evangelho, na preparação de pessoas para poder apresentar estas pessoas a Deus, é natural que aconteça algumas eventualidades no processo da caminhada, tá? E que vai ter ali um consumo de energia daqueles que estão envolvidos, daquele que lidera, daquele que conduz, daquele que orienta. E nem sempre a orientação era compreendida. E é sobre esses pontos que nós vamos evidenciar aqui nessa nossa conversa. Primeiro eu vou ler de novo o texto. Primeiramente eu li em Mateus 18, se não estou enganado, a partir do verso 7, se eu não estou enganado. Mateus 18, do verso 12 a 14. Mas eu não vou ler aqui não, vou ler apenas em Lucas, do verso 15, do capítulo 15, do verso 4 a 7. Só para lembrarmos de que nós lemos no outro vídeo, ok? E Jesus dizendo: e lhe propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ele deu exemplo, perdendo uma delas, O que é o perder aqui? É perder de vista, De repente, o grupo está indo, caminhando, ela pode ter pisado num local em falso, ter ficado agarrado. O pastor precisa voltar para tirar ela. Geralmente, deixa eu ler o texto para nós podermos conversar, que às vezes eu vou esquecer que eu tenho um problema comigo. Eu tenho um problema que eu estou procurando me policiar. Vamos lá. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Eu não quero me atentar às questões do deserto. Quero me atentar à ovelha que se perdeu. Sobre o deserto, as outras que ficaram lá, a gente conversa outro dia. Perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após ou em busca da perdida até que venha achá-la? Entendeu? Isso fala de compromisso que esse pastor tem com essa ovelha, seja quem for ela. Está entendendo? E achando-a, põe sobre os seus ombros
e cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo. Aleluia! Porque já achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se aquelas 99 ovelhas estavam na condição de justos, elas não necessitavam de arrependimento. Então, aquela ovelha que estava com problema, ela sim precisava de atenção. Bora lá. Tá. Sempre quando se fala nesse ponto sobre a ovelha perdida, tal, nós mencionamos a ovelha rebelde, aquela que dá problema, aquela que mete a cabeça no pastor. Nós mencionamos isso tudo. Essa ovelha não tem jeito, ela é difícil demais, é de dura serviço. Nós sempre miramos para esse ponto. É nesse ponto, claro que existe esse tipo de ovelha, não é? É aquela ovelha que se atenta às distrações, que anda em qualquer vento de doutrina, em qualquer conselho. E às vezes esse conselho que ela ouve não são conselhos que levarão esta ovelha a Deus. Tem essa ovelha, mas não é só ela. Lembra que eu falei com você que o homem perdendo uma delas, quando se perde uma, não se perde só por causa da rebeldia. Eu listei aqui umas 16 situações de ovelhas que às vezes se ausentam do redil, ou não estão, ou ficaram para trás. A igreja prossegue na caminhada, que a igreja ela é comparada ao aprisco das ovelhas. E os membros da igreja comparados figurativamente como ovelhas. Está entendendo? E o pastor, o líder, é o pastor dessas ovelhas. Preste atenção aqui. A ovelha angustiada, né, olha, não é só a rebelde. A rebelde nós já entendemos que ela existe. E ela, para mim, precisa de atenção. Tanto quanto as outras. Mas num aprisco, numa igreja, você tem a ovelha que está doente, você tem a ovelha que está angustiada, você tem a ovelha que está desanimada, você tem a ovelha sofrida, a ovelha oprimida. A opressão que se faço aqui não é a opressão maligna, pode até ter, mas oprimida pelos pesos da vida, tá? Tem a ovelha impedida, que é aquela ovelha que é impedida de ir à casa de Deus, é enganada, ou proibida de ir, conheci várias nesse tempo que eu sou um servo de Deus e sirvo a Deus na casa de Deus, conheci várias ovelhas que foram impedidas de servir a Deus. Tem a impedida, tem aquela que está vivendo conflitos familiares, tem aquela que está vivendo problemas na vida conjugal, na relação entre marido e mulher. Tem aquela que está vivendo o dilema com seus filhos. Você sabe que filho é outra identidade, outro CPF, outra mente. Às vezes essa ovelha quer conduzir esse menino, essa menina, essa moça, esse rapaz para a igreja, mas eles não querem. Às vezes esses filhos estão metidos em alguma situação adversa que tira o sono dessa ovelha. Compreendeu? 11, eu estou no 11, no 11º item. A ovelha que sofreu decepções. Num corpo de Cristo, tem todos esses tipos de pessoas que sofrem isso, né? A ovelha que passou por decepção, seja decepção no lar, decepção no trabalho, decepção na família, decepção na própria igreja, né? 12º, ou aquela ovelha que sofreu ou está sofrendo frustrações na vida,
de projetos que não conseguiu alcançar, de sonhos que ainda estão por alcançar, de buscas e clamores e respostas que não chegam. Compreendeu? E quanto mais essa ovelha busca, mais as lutas, elas se acentuam ainda mais. Porque na relação do crente com Deus, não está ali só os interesses de Deus. Tem os interesses do maligno. Você lembra da oração de Daniel? Que ele orava a Deus, mas a sua oração não chegava a Deus? Precisou haver um combate entre o arcanjo Miguel e o príncipe da Pérsia, o diabo. Algum espertinho pode querer pegar essa parte que eu estou falando aqui e criar uma discussão em cima disso aqui, que não é o momento agora. Está escrito lá. Daniel ficou 21 dias buscando a Deus. Nos últimos dias, Daniel já estava angustiado. Ele mesmo disse: manjar desejável eu não quis comer. Ou seja, aquelas coisas gostosas que ele gostava de comer, as alimentações, ele não quis mais, ele estava angustiado. Até que o anjo do Senhor venceu, expulsou aquele espírito mau que estava atrapalhando as petições de Daniel chegar a Deus, e chegou a Daniel: Daniel, olha, desde o dia que você colocou o teu coração em buscar, eu enviei o meu anjo para pelejar e tal por você e tal e coisa, mas o príncipe da Pérsia impediu. Você lembra daquela passagem bíblica que o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, olha aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, às vezes o pastor não consegue chegar nas ovelhas e muitas pessoas criticam o pastor. Esse pastor que não olha para as ovelhas, que não atende as ovelhas e tal. Hoje os dias estão tão corridos, os pastores também têm problemas de família, problemas com os filhos, problemas com os netos. O pastor também sofre, né? O pastor sofre. Ele tem as dificuldades dele, as angústias dele, ele tem os momentos difíceis, não é verdade? Olha só o que o apóstolo Paulo, ele falou aqui no capítulo 2 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele disse, Paulo dizendo: nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por algum momento de tempo, de vista, de não podermos nos ver, mas não de coração. Ou seja, não conseguia ver os irmãos, mas o coração estava nos irmãos. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Às vezes não dá tempo, não é verdade? Da pessoa chegar. Lázaro morreu, lembra que Lázaro morreu? Jesus não chegou a tempo, chegou depois. Lembra que Marta chegou para Jesus e deu uma puxada em Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só Maria que falou, só Maria que conseguiu compreender a essência daquele momento, e Lázaro foi ressuscitado. Jesus não chegou no dia que talvez Marta e Maria queriam que chegasse. Mas no dia que ele chegou, ele resolveu. Aleluia! Consegue sentir essa essência? Então, o Paulo, no verso 18, ele diz: pelo bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo falando, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Oh, Deus amado. Olha o que Paulo fala no verso 19. Porque qual é a nossa esperança? Ou o gozo, ou a coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo, ele reafirma no verso 20, na verdade, vós sois a nossa glória. Não há pastor sem ovelha. Aleluia. Não há líder sem liderado, meus queridos irmãos. Onde calabaçai. Então, você tem aquela ovelha que está com problema com os filhos.
Eu li o verso 11º. Você tem aquela ovelha que está passando por decepções na vida. Você tem aquela ovelha que está passando frustrações. Você tem aquela ovelha que está passando descrédito, é desacreditada. Ninguém aposta, ninguém acredita nela, ninguém pelo menos dá uma chance para ela poder progredir. Você consegue entender essa essência, meu querido? Quando se fala de ovelha perdida, não é só a rebelde. A rebelde é uma parte do processo. Falei da desacreditada, agora o 14º, a desprezada. Já viu aquela situação da ovelha desprezada? Aquela que ninguém dá um bom dia, dá uma boa tarde, ou pelo menos dá um sorriso, pelo menos. Às vezes tem pessoas que você passa por ele está sorrindo para outras pessoas e fecha a cara para você. Como compreender isso? Aí aquela ovelha vai se sentindo rejeitada. Poxa vida, eu quis me envolver com fulano, a gente interagir, mas fulano ele não dá espaço, nem a paz me dá. Por isso o processo para chegar no céu, meus queridos, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Tem as ovelhas que têm os problemas e tem os pastores também que sofrem os seus problemas. Né? Agora eu tenho o meu pastor presidente da minha igreja, o pastor Haroldo Pascoal, ele está lá com o seu neto no hospital. Tá certo? Isso tudo são coisas da vida. Agora, olha, versículo 5º item que eu coloquei, a surpreendida. Nem que aquela ovelha ela é surpreendida pelas as adversidades da vida. Toma aquele susto e dá um choque nela, e ela perde o ânimo, perde a alegria, perde a vontade de buscar e de ser itinerante. É verdade? E o 16º, aquela que ainda não compreendeu o real sentido da sua vida diante de Deus. São todos esses parâmetros que estão em torno das ovelhas que se perdem. O perder aqui que o texto está nos inclinando, não é verdade? Parece que está inclinada só a rebelde, mas não. Às vezes a ovelha ela para um pouco para comer uma moitinha de capim e ali ela é enganada. Às vezes ela às vezes ela entra numa rota porque achou que é mais fácil para ela passar, de repente ela está atolada na lama. O pastor tem que tirar. Outra, de repente, achou que aquele local ali é mais tranquilo, pegou uma sombra, mas a sombra foi o engano, a sombra do engano ficou agarrada nos espinhos. Está entendendo o processo? A vida, para poder você conduzir uma pessoa a Deus, é muito difícil, demanda muita energia. Às vezes, quando você está orientando a pessoa e a pessoa não consegue te entender, ela te vem com 3, 4 pedras e mete no teu peito. Às vezes você chora pela incompreensão. Mas você não desiste dessa pessoa. Mesmo essa pessoa ela não te compreendendo, talvez e às vezes quando a ovelha está nesse estado de incompreensão, aí que ela é fomentada mais a trabalhar de uma forma a desfazer tudo aquilo que você fala, ou que você ensina, ou que você prega. Não é fácil levar uma ovelha a Deus. É difícil levar uma ovelha a Deus. E os lobos que surgem, às vezes o pastor tem que enfrentar o lobo. O lobo é um animal noturno, feroz, terrível, não é verdade? Mas às vezes o lobo, ele na intenção às vezes o lobo, ele na intenção de atrair a ovelha, ele apresenta coisas bonitas para ela, mas a arapuca está armada. Como você vai tirar essa ovelha das garras desse lobo? Se ela está entendendo que você não está conduzindo mal,
Você está conduzindo ela para a vida, mas o lobo ofereceu uma vantagem que o corpo agradou. Essa ovelha passa a aceitar a proposta do lobo. E depois, a Bíblia diz, Jesus falou, são lobos enganadores. E o mercenário? Jesus falou lá no capítulo 10 de João, que tem o lobo, o mercenário, o estranho e tem mais um, tá? Então, no capítulo 10 de João, que Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E muitos pastores, lideranças atuais, não querem ter trabalho com essas ovelhas, não dão ideia para elas. Elas precisam produzir. A produção que essas ovelhas precisam produzir, né, é recursos. Porque hoje a pessoa é olhada como um potencial de recurso e não como uma ovelha de Deus. E às vezes a própria ovelha não consegue compreender isso. Ela entende que o que você está passando é demais. O que o outro está propondo, mesmo ela tendo que gastar os seus recursos, ela entende que aquilo ali é bom para ela. Mas e o céu? Quando vai ser? Então, Jesus ele disse aqui, o ladrão vem senão roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, segundo a gente, mercenário, o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata. Esse é o mercenário. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Às vezes o cuidado que você vai ter com a ovelha vai deixar ela um pouco insatisfeita. Né? Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, não é verdade? Assim como o Pai conhece a mim, né? Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o meu Pai. Não é verdade? Ele falou assim, de modo nenhum as minhas ovelhas darão atenção aos estranhos. Tem o lobo, o mercenário, o estranho e o ladrão. 4 agentes. Então, todas essas questões que eu listei para você aqui, acontece prefigurativamente na vida das ovelhas que se perdem. Talvez, para completar o que eu estou dizendo para você, Jesus ele prosseguiu dizendo, olha o outro exemplo que ele deu aqui, mesmo capítulo 15 de Lucas, do verso 8 a 10, ele diz, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia, que é a lâmpada, e varre a casa, todos os cantos, né? E busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando a dracma aqui, ela representa uma joia preciosa. Está entendendo? Isso para que a pessoa possa entender o quão precioso ela é. Quando ela está ausente, afastada ou desanimou, ela também provoca esse estado. A gente fica se perguntando, onde está fulano? Às vezes você está no culto, dando glória a Deus, você lembra da pessoa. Poxa, a pessoa podia estar aqui, eu sempre vi ela ali naquele cantinho, não estou vendo mais. Você fica triste. Você fica tentando entender o que está acontecendo com essa pessoa. Talvez a pessoa não está te compreendendo. Mas você está com o seu coração ali preocupado e apertado. Meu Deus, cadê? E hoje nós estamos vivendo num tempo de aperto tão grande, né? Um tempo tão corrido, que às vezes o dia passa e a gente tinha um plano talvez até de ver a pessoa. Mas não conseguiu.
Então as ovelhas, tem muitas ovelhas precisando de auxílio. Mas o pastor precisa dos seus auxiliares também, para ajudá-lo nesse processo. Porque o pastor sozinho, ele não consegue atender todas as ovelhas. Ele precisa dos seus auxiliares. Quais os auxiliares do pastor? São os evangelistas, são os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, os líderes de departamento, as irmãs do círculo de oração, da juventude, do departamento infantil, da escola bíblica dominical. Toda essa corrente se unindo em prol daquela ovelha que está perdida, triste, amargurada, sofrendo os problemas da vida. E a rebelde também precisa de atenção. Então é um processo que depende um pouquinho de cada um. E nós ajudando um ao outro, dando as mãos, estando junto nesse processo, né? Porque Deus não condenou a pessoa ainda. Não adianta as pessoas torcer o nariz porque uma pessoa não está bem. Tem gente que torce o nariz como se ele fosse Deus. Enquanto Deus está acreditando que aquela pessoa pode melhorar, pode ser produtiva, a pessoa já está condenando a pessoa para isso aí. Não tem jeito mais não. Esse aí já acabou. Eu não quero nem falar com ele. Quem te deu essa autoridade para você fazer isso? Qual foi a autoridade que Deus nos deu para nós cuidarmos dessas pessoas até ele voltar? Ele não deu autoridade para podermos condenar ninguém. Não. Essa condenação quem vai dar é ele. Ele falou que a autoridade e a glória dele não dá para nem dividir com ninguém, não. Aí já tem aqueles que não quero papo com Cicrano, com Bertano, porque ele está fora dos caminhos, fora da direção de Deus. Cadê a tua capacidade? Cadê a tua capacidade, rapaz? Tu não é inteligente? Cadê a tua capacidade? A Bíblia diz que quem ganha alma, salvo é, sábio é. Ganhar alma não é só você pregar num dia de culto e a pessoa levanta a mão e aceita Jesus e acabou, não. Ganhar alma é dentro do processo de cuidar. Porque a alma, você convenceu ela a dar um passo para Jesus. Agora para você cuidar dela, para manter ela. E é um desafio. Deus não mandou a gente condenar ninguém. Até ele voltar, nós somos os agentes que temos que cuidar das pessoas. Para que você foi levantado então? Para que te deram essa posição então, se você não quer ter trabalho? Pense nisso. Já viu lá a cobrança que Deus faz para o mordão? Então, nós temos que pensar nisso. Mesmo que a pessoa caia, ou tenha dificuldade, ou não está entendendo muito bem. De repente a pessoa foi convencida a viver de um jeito por outros colegas. E nós, com paciência e com amor, aquele que está liderando, pastoreando, precisa ter paciência com essa pessoa. Não é fácil tirar uma pessoa das garras do diabo. Porque o diabo, meus queridos, vem aqui comigo. O diabo ele é tão terrível que ele faz a pessoa pensar que ela é uma coisa sem ser ela é. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele batalha desde lá do Éden para poder descaracterizar a criatura divina. E às vezes ele coloca dentro do coração da pessoa uma sensação de que ela não é aquilo para qual ela nasceu, ela é outra coisa. Esse é o papel do diabo, do ladrão, que veio roubar, matar, destruir a integridade, a moral da pessoa e fazê-la perder a visão de Deus, o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para orar, jejuar, buscar, cair na graça do poder para que Deus nos dê a graça para convencer essas pessoas de que Deus quer salvá-las, quer libertá-las, quer dar a elas a vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido irmão, você que pediu aí uma explicação melhor sobre isso, o assunto ele é extenso. Eu só dei aqui uma prévia desse assunto, que é um assunto excelente para se discutir, para conversar, para dialogar, para debater, a fim de que nós possamos levar as almas a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, curte nossos vídeos, comente,
compartilhe, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a ajudar mais pessoas. Que Deus te abençoe e te dê vitória.